Boa noite, senhoras e senhores, autoridades presentes e que se fazem representar neste ato solene. Amigos do homenageado, nosso agradecimento pelo prestígio da sua participação. Honrada é com satisfação e alegria pela oportunidade de prestar este reconhecimento que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré promove, nesta noite de quinta-feira, 9 de junho de 2016, a sessão solene de outorga do título de cidadão avareense ao ilustríssimo Dr. Nilson Bruno Evangelista, que vem contribuindo há anos com a cidade, preenchendo, portanto, os requisitos para o recebimento do título de cidadão avareense, Decreto Legislativo 317/2016, proposto pelo vereador Vi Cortez e aprovado por unanimidade pelo colegiado desta Casa. Para dar início a este ato solene, convidaremos agora os senhores vereadores presentes nesta noite. Inicialmente, chamamos o excelentíssimo presidente desta sessão solene, vereador Francisco Barreto de Monte Neto. Antônio Leite de Oliveira. Benedito Braz Ferreira. Ernesto Ferreira de Albuquerque. Marcelo José Ortega. Vi Cortez. Representando o prefeito da Estância Turística de Avaré, senhor Paulo Novaes Filho, o vice-prefeito Aparecido Fernandes Júnior. Considerando o plenário em sessões solenes, extensão da mesa principal, convidamos a família do homenageado e seus convidados para que tomem seus lugares nas cadeiras centrais do plenário, começando com a sua mãe, Irena Bruna Evangelista. A esposa, Luana Conte Evangelista. O filho, Rafael Conte Evangelista. O filho, Daniel Conte Evangelista. E a neta Natália. Senhor José Alberto de Souza Alves e a esposa Leonice. Senhor José Carlos de Arruda Campos e a esposa Maria Cristina. Senhor José Quartucci. Senhor Miguel Chibani.
Senhor Benedito Cláudio Pereira e a esposa Eleodora. Senhora Ivani Faraldo. Neste momento, pedimos à vereadora Vi Cortez, autora da propositura, que recepciona e conduza a razão máxima desta noite. Homenageado, Dr. Nilson Bruno Evangelista. Solicitamos ao presidente desta sessão solene que faça a sua saudação inicial. Às 20h35 do dia 9 de junho de 2016, declaro aberto oficialmente essa sessão solene de entrega de título de cidadão avareense ao Dr. Nilson Bruno Evangelista. Boa noite e sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Peço a todos que, em posição de respeito, entoemos o hino nacional.
segues a justiça brava forte, verás que o filho teu não pode a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, com pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Passamos a palavra ao excelentíssimo presidente para que faça a leitura do decreto legislativo que... Desculpa, gente, eu errei. Solicitamos ao excelentíssimo presidente que nomeie um vereador para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Gostaria de chamar o vereador Vi Cortez para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite. Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 8. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e, com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho de teu irmão, e não vê a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os pés, voltando-se contra vós, vos despedacem. Pede e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, abrir-se-á. Palavras do Senhor. Neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo presidente para que faça a leitura do decreto legislativo que concede a honraria de cidadão avareense ao homenageado desta noite. Decreto Legislativo 317 de 2016. Dispõe sobre a outorga de título de cidadão avareense ao médico Dr. Nilson Bruno Evangelista e dá outras providências. A mesa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas e por lei decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão avarense ao médico oncologista Dr. Nilson Bruno Evangelista pelos relevantes serviços prestados à comunidade avarense. Parágrafo único. A entrega da referida honraria dar-se-á em sessão solene, previamente convocada em comum acordo com o homenageado. Artigo 2º. As despesas decorrentes com o presente decreto legislativo correrão por conta de dotação orçamentária. Artigo 3º. Esse decreto entrará em vigor na data da sua publicação. Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 15 de março de 2016. Presidente Denilson Rocha Ziroldo, vice-presidente Roberto Araújo, primeiro secretário Francisco Barreto de Monteneto, segundo secretário Edson Flávio Teodoro da Silva. Projeto de lei, projeto decreto legislativo número 02 de 2016, autoria do vereador Vi Cortez.
Congratular-o por este evento, agradecendo o convite e justificando as ausências por compromisso anteriormente agendado, a seguinte autoridade. Paulo Dia Novaes Filho, presidente da Estância Turística... Prefeito... Nossa, eu já estou ruim, desculpa, gente. Prefeito da Estância Turística de Avaré. Rosângela Paulucci Pereira, vereadora. Cássio Jamil Ferreira, presidente da CIA. Júlio César Teodoro, Tucão, vereador. José Ricardo Cardoso Barreto, secretário da Agricultura e Abastecimento. O doutor Denilson também pediu 1000 desculpas, que ele não conseguiu sair da reunião até chegar a tempo. Agradecemos a presença e pedimos para que se caminhem nos assentos centrais as seguintes autoridades. Miguel Paulucci e a esposa. Também agradecemos a presença do Major Luiz César Júnior, subcomandante do Batalhão da Polícia de Avaré, representando a Polícia Militar de Avaré. Fernando Cavalheiro, da Loja Maçônica, Luz e União. Sandra Scarcelli, da Abova. Sidneia Maza, diretora assistencial da Abova. Gilberto Zanlucchi, da Loja Maçônica Nazaré. Dr. Oswaldo Riso, da Loja Maçônica Nazaré. O homenageado desta noite é o Dr. Nilson Bruno Evangelista, nascido em 23 de abril de 1950, em São Paulo, filho de Irena Bruno Evangelista e Nelson Evangelista. Casado com Luana Ângela Conte, evangelista, com quem teve 2 filhos, Rafael e Daniel, e uma neta, a Natália. Nilson e Luana conheceram-se em São Paulo, ainda adolescentes, quando começaram a namorar. Namoraram por 10 anos e depois se casaram, totalizando 51 anos de relacionamento, de muito amor e companheirismo. Mudaram-se para Avaré em 1979, onde Nilson começou sua trajetória de sucesso. Sua história de vida e profissional é um exemplo a ser seguido. Formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina de Marília. Fez residência em oncologia no Hospital Santa Rita, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Conquistou o título de especialista em cancerologia, conferido pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Cancerologia. Entre 1997 e 1998, fez pós-graduação no Instituto dos Tumores de Milão, na Itália. Em 2014, fez o curso de Oncologia no Instituto Europeu de Oncologia em Milão, na Itália. Formou-se em Medicina do Trabalho pela PUC de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Trabalha como coordenador de serviço de mamas e oncologia da Santa Casa de Avaré. Médico concursado da Prefeitura Municipal de Avaré desde 1992. É médico oncologista do Departamento de Oncologia da Unesp. Médico do trabalho nas empresas CWR, Grupo Bizungão, Lunelli e Trio. Diretor clínico e sócio da empresa Life Care, assessoria e consultoria em medicina do trabalho. Médico legista concursado no Estado desde 1995. Tem diversos trabalhos publicados em revistas científicas no Brasil e no exterior. Foi membro do Rotary Internacional de 1985 a 2001. Foi líder da equipe de IGE, Intercâmbio de Grupos de Estudo do Rotary Internacional, para o Canadá,
Distrito de Alberta, em 1997. Delegado distrital da Loja Maçônica Álvaro Palmeira. Idealizador e fundador da ABOVA, Associação Beneficente Oncológica Voluntária de Avaré. Nilson é uma pessoa muito ativa, trabalha muito, faz academia e joga tênis. Adora viajar, gosta de se reunir com os amigos e é uma pessoa extremamente festeira. Gosto que herdou da sua mãe Irena, de 83 anos. E por ser este exemplo de vida, profissionalismo e dedicação, que merecidamente é reconhecido por este parlamento, que representa o povo avarense. E dando continuidade a este momento, passaremos aos pronunciamentos dos convidados. Iniciando com o senhor José Alberto de Souza Alves, presidente da Loja Maçônica de Avaré. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão solene, vereador Francisco Barreto, na pessoa da qual cumprimento todas as demais autoridades presentes e os nobres vereadores. Esta sessão, marcada para homenagear o médico Nilson Bruno Evangelista, nosso amigo e irmão, que depois de formar-se, se especializou em oncologia, uma das mais espinhosas e árduas tarefas de um médico, adotou Avaré para exercer a sua função médica. Dr. Nilson faz clínica em seu consultório particular, para as mais variadas classes. Presta intenso serviço no setor de oncologia da nossa Santa Casa de Misericórdia, atendendo diariamente inúmeros pacientes, inclusive de 17 cidades que compõem a nossa região, num total de 300 mil habitantes. O Dr. Nilson também, como já foi dito, foi o mentor e criador da ABOVA, Associação Beneficente Oncológica Voluntária de Avaré, a quem presta assistência sempre que necessário. Recentemente, ao surgir nova legislação que impediria a Avaré de continuar seu tratamento das pessoas portadoras do câncer, por não ter 200 mil habitantes, o Dr. Nilson pôs-se à frente, fazendo contatos, diálogos, enviando petições e ofícios às mais altas autoridades médicas, civis e maçônicas, no intuito de fazê-los ver que Avaré não é tão somente uma cidade com aproximadamente 100 mil habitantes, mas sim com 300 mil habitantes em toda a sua região, e não poderia ficar sem esse serviço médico. Dr. Nilson, por tudo isso, ou por pouco de toda a sua qualificação médica, já é merecedor da homenagem prestada pela nossa Câmara de Vereadores, pela feliz, oportuna ideia do vereador Vi Cortez. Dr. Nilson Bruno Evangelista, médico oncologista que adotou Avaré. Avaré agora o recebe de braços abertos como filho legítimo desta cidade. A maçonaria avarense, principalmente a loja maçônica Professor Álvaro Palmeira, sentem-se orgulhosos e honrados de tê-los entre nós. Parabéns, amigo, irmão, Dr. Bruno Evangelista Nilson.
Muito obrigado a todos. Chamaremos agora o senhor José Carlos de Arruda Campos, pediatra e chefe do ML de Avaré. Só você para me trazer aqui de volta. Dr. Nilson Bruno Evangelista, acima de tudo, de todas as qualidades que muito bem o Dr. José já o qualificou, eu qualificaria como primeira delas, meu amigo. Dr. Nilson, que formou-se na Faculdade da FANEMA de Marília, fez a sua especialização no Rio Grande do Sul e depois se especializou em Milão, na Escola de Tumores de Milão, e muito bravamente veio a Avaré exercer a sua profissão de oncologista, uma especialidade difícil, uma especialidade que sempre causa traumas e grandes ansiedades às pessoas diagnosticadas com esse mal. E o Dr. Nilson, desde o ano que aqui chegou, em 1975, trouxe alento a todas essas pessoas. Já no ano de 1981, Dr. Nilson Bruno Evangelista, junto com a sua esposa, a então só professora Luana Conte Evangelista, fizeram o primeiro serviço de atendimento à mulher que se teve notícia, senhor presidente, em Avaré. O primeiro serviço de prevenção de câncer faziam o Papa Nicolau muito antes de se surgir o SUS ou qualquer programa de prevenção de câncer na mulher. Dr. Nilson Bruno Evangelista, junto com a sua esposa, a Luana Conte Evangelista, fizeram esse trabalho a partir de 1981, nas entranhas dos porões da Santa Casa, montaram ali um serviço e por muito tempo levaram isso à frente. E por esse serviço que o Dr. Nilson e a professora Luana começaram, até hoje, tocam o serviço de oncologia de Avaré, e em 2014, por um decreto do governo do Estado de São Paulo, deveria ser extinto o serviço de oncologia da Santa Casa de Misericórdia de Avaré. Um trabalho muito grande e respeitoso do Dr. Nilson Bruno Evangelista, tendo também como parceiro o Miguel Chibani, levaram com que até hoje o governo não tenha tido a coragem de interromper esse serviço, que, como bem disse o meu antecessor, atende a 17 cidades e 300 mil habitantes. O Dr. Nilson me deu o prazer também de, além de sócio na minha clínica, colega, tornou-se meu bicolega, que nós fomos juntos sermos legistas, junto com o Dr. Miguel, aqui no serviço do IML de Avaré. Aposentou-se por idade, há 2 anos atrás, mas como muito bom, me deixou de herança o seu filho, que hoje trabalha comigo. E tocamos junto, eu e o doutor Evangelista Filho, o serviço de ML de Avaré. O doutor Nilson, tivemos grandes passagens juntos, inúmeras. Não posso deixar de citar aqui, doutor, o apoio e o carinho que o senhor me deu quando tinha uma doença em casa da minha irmã e lhe pedi que emitisse alguma opinião. De pronto, o doutor Nilson se montou no carro e fomos para Araçatuba. Passamos lá uma noite e ele muito bem examinou minha irmã, muito bem fez e tomou condutas que lhe deu um final um pouquinho mais carinhoso, um pouquinho mais acalentado. Eu não posso esquecer isso nessa hora, doutor Nilson. Doutor Nilson, o senhor hoje é homenageado por esta Casa de Leis. Essa casa que o torna cidadão avarense. É acalentado no colo da cidade que o senhor escolheu para trabalhar. Na cidade que o senhor escolheu para exercer o seu mistério de médico. Essa cidade, hoje, perante essa Casa de Leis, numa feliz propositura do vereador
Vi Cortez, lhe outorga o título de cidadão avariense e recebe no seu seio, nos seus braços, a pessoa do senhor professor Dr. Nilson Bruno Evangelista. Seja bem-vindo à cidadania avariense. Parabéns, Dr. Nilson. Convidamos agora o senhor José Quartucci, advogado e amigo do homenageado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Avaré, representando o Legislativo, demais vereadores, homenageado, convidados e amigos. Dr. Nilson Bruno Evangelista, hoje eu vou exercer o mandato dos mais difíceis da minha já extensa vida profissional. Porque eu estou aqui nesta Câmara, perante tantos representantes da nossa sociedade avariense, para representar um pequeno grupo que se reúne uma ou duas vezes por semana para cultivar a amizade. Esse grupo, senhor presidente, é dividido em duas partes. São os membros cativos e os membros que são os convidados que por lá aparecem e que estão hoje aí nos acompanhando nessa noite feliz em que um paulistano se torna avariense por vontade do seu povo, representada pela propositura do vereador Vi Cortez e corroborado pelos demais. Nós não vamos lembrar muito sobre a especialização, sobre o seu trabalho na Itália, que nos conta de vez em quando com tanto carinho, mas vamos nos lembrar da sua participação ativa na vida comunitária da cidade de Avaré. A dedicação como médico e claramente um médico humanista para com os seus pacientes. Ao advogado, as pessoas que cultivam o humanismo falam muito de perto para o nosso coração, porque o humanismo é o que o advogado vive. E quando temos em outras profissões e temos um legítimo representante, ficamos muito felizes. Essa dedicação como médico e humanista faz lembrar, Dr. Nilson, amigo Nilson, uma referência feita por Dalai Lama. Quando a sua ajuda aos semelhantes é fruto de motivação e preocupação sinceras, isso lhe traz sorte, amigos, alegria e sucesso. É apenas parte disso o que o Dr. Nilson colhe nesta noite. De modo que aquele grupo, aqui neste momento representado por mim, de forma a mais humilde possível, tem o cultivo de uma parte dessa sua personalidade, que é a parte do companheirismo, da amizade e da convivência sadia. E, de novo, lembrando esse pelo menos uma vez por semana, vemos que estamos cultivando também o que pensou Ariano Suassuna. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Ou ainda, no expressivo registro de Fernando Pessoa, o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. É este momento e esta vida com pessoas incomparáveis que vivemos hoje. Parabéns, novo cidadão avariense.
Senhor Benedito Cláudio Pereira, provedor da Santa Casa. Excelentíssimo senhor Francisco Barreto, digníssimo presidente no momento desta Casa de Lei, excelentíssimo senhor Aparecido Fernandes, representante do nosso prefeito, caro Nilson Evangelista, eu fui tido como provedor da Santa Casa e não o sou. O provedor é o Miguel Chibani. Isso é a arte dele. Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar os senhores vereadores aqui presentes, em especial o Davi Cortez, pela brilhante ideia de homenagear o Dr. Nilson. Falar do que do Dr. Nilson? É um companheiro nosso da Santa Casa que presta serviço de oncologia há muito tempo, né? E também tenho o prazer de desfrutar da sua amizade. Dr. Nilson já está na Santa Casa há vários anos, prestando serviço, como aqui foi dito, né? E é de muita valia para nós da diretoria a presença do Dr. Nilson na nossa Casa de Saúde. Quero cumprimentar o Davi pela brilhante ideia, justa e perfeita, de fazer essa homenagem. Meu amigo e irmão Nilson Bruno Evangelista, é muito justa essa homenagem, tá? E receba de todos os avarienses essa acolhida que você sempre teve aqui. Agora você é um avariense de coração como era antes, e agora é de fato e de direito. Muito obrigado. Convidamos agora o filho do homenageado, Daniel Conte Evangelista. Boa noite. Autoridades e amigos, em nome de nossa família, eu agradeço a presença de todos. Hoje, meu pai recebe o título de cidadão de nossa cidade, pelos serviços profissionais prestados a ela. Não há possibilidade de desvincular o cidadão do pai e dos serviços prestados à nossa família. Como pai, nos ensinou a importância do amor e da perseverança. E é aí que as coisas se misturam. Pois quando a gente olha para esse médico, que a gente conhece há mais de 35 anos, vemos muito amor e perseverança. Amor pela profissão, pelo próximo, perseverança pela medicina, pela oncologia de Avaré e principalmente pela cura. Pai, por seu amor e perseverança, em casa e no hospital, como avarienses, te agradecemos imensamente. Temos muito orgulho de você. Parabéns. E eu vou finalizar com uma frase de Paracelsus, que foi um médico que marcou a história da medicina por seus ideais, que diz o seguinte: o princípio supremo da medicina é o amor. É o amor que guia a arte médica. E fora dele
não pode haver nenhuma medicina. Convidamos as senhoras Irena e Luana, mãe e esposa do homenageado. Boa noite a todos, senhoras, senhores, autoridades e amigos. Meu filho já falou em nome da nossa família. E eu só queria complementar dizendo que é uma honraria imensa, imensa para nós, que nós acompanhamos a vida do Nilson e todo o sacrifício, toda a luta. E sempre entendemos até algumas ausências, muito trabalho. E eu só queria dizer assim, que essa honra não teria sentido se não fossem vocês, nossos amigos, que estão aqui, transmitindo amor e queria expressar a nossa gratidão. Obrigado pelo carinho, obrigada por todo esse amor e respeito pelo meu marido, que hoje vocês estão aqui por isso. E eu também não podia deixar de apresentar a vocês a nossa matriarca, a Dona Irena. A Dona Irena é mãe do Nilson, e essa figurinha aqui tem 91 anos. E ela veio de São Paulo para prestigiar o filho. E viu, quem conhece o Nilson e sabe que ele tem rodinha no pé e é 220 por hora, eu até brinco que é um caso de hiperatividade não tratada quando era pequeno. É dessa senhorinha aqui que ele puxou, é genético. Então, ela queria falar umas palavrinhas para vocês. Boa noite a todos. Eu, como mãe do homenageado, não poderia deixar de fazer um agradecimento a todos aqui presentes, a todos os amigos avarenses. Eu falo com muito orgulho, viu? Agradeço a todos, muito obrigado a todos, o carinho de todos, como minha nora já falou. Agradeço o meu filho por me dar essa felicidade e por minha nora também. Muito obrigada a todos. Obrigada, obrigada. Obrigada, meu filho. Agora, para proferir sua palavra, o autor do decreto legislativo que outorga o título de cidadão avarense ao homenageado da noite, vereador Vi Cortez. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço pela presença de vocês, pelos pares que aqui estão, por todos que se dispuseram a enfrentar essa noite fria e estarem aqui presentes para, juntos, homenagearmos Dr. Nilson, duplamente tio, tio por consideração, tio por parte de maçonaria, uma pessoa que merece esse título, que já era avarense desde que chegou em nossa cidade, mas hoje, com a aprovação do nosso projeto
com a aprovação do povo de nossa cidade, Avaré lhe dá esse título. Temos essa honra e você sempre procurando ajudar a quem pode e a quem não pode. Então, muita gente já falaram praticamente tudo, então eu não vou me alongar aqui em minhas palavras, mas seja bem-vindo como novo avariense, meus parabéns, que esse título lhe traga mais felicidade ainda, e eu deixo uma frase: quem não vive para servir, não serve para viver. E ele é um exemplo de pessoa que vive para servir, para festejar, para amar os filhos, a família, os pacientes e a quem ele pode. Então, seja muito feliz com esse título, meus parabéns, e é uma honra para a gente estar lhe honrando essa noite com esse título. Senhoras e senhores, neste momento máximo, pedimos ao vereador Vi Cortez para que proceda à entrega do pergaminho que simbolicamente perpetua o ilustríssimo senhor Nilson Bruno Evangelista como o mais novo cidadão avareense. Ouviremos, neste momento, a razão máxima desta noite. O mais novo cidadão avareense, ilustríssimo senhor Nilson Bruno Evangelista. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente ad hoc desta Câmara Municipal, senhor Francisco Barreto, demais autoridades presentes, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores. É uma grande honra, nesta noite, estar recebendo o título de cidadão avariense. Inicialmente, eu quero agradecer a todos os vereadores, em especial a Vi Cortez, pela indicação. Eu vou repetir alguma coisa, me desculpem, mas vai ser bem curtinho. Eu preciso fazer uma retrospectiva. Porque quando nós decidimos, eu e minha esposa Luana, decidimos vir para Avaré, nós morávamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Moramos lá por 5 anos. E a vida lá é uma cidade grande, é capital, era muito atribulada, muito cansativa, muito extenuante. E Avaré
escolhemos porque era a cidade dos meus pais. Porque eu vinha de vez em quando passar férias aqui e achava simpática a cidade. Muito bem. Minha avó, Julieta Trindade Evangelista, foi uma das primeiras professoras de Avaré, lá no Matilde Vieira. Meu avô, Estevam Gabriel Evangelista, tinha uma tinturaria ali na rua Pernambuco, em frente às Novidades. Alfaiataria, ele era alfaiate. E, inclusive, o pessoal antigos amigos dele, que eu tive contato, que me receberam aqui na cidade, comentavam sempre, repetiam sempre a história do comício que ele fez no Largo do Mercado. Ele era presidente do Partido Comunista, naquela época um partido proibido. E diz que quebraram tudo, foi uma brigadeira geral. Muito interessante. Então todos os amigos dos meus avós sempre lembravam algumas passagens deles por esta cidade. Meus pais, Irena e Nelson, se casaram e foram para São Paulo. Lá meu pai começou a trabalhar no Banespa e lá eu nasci. Vamos pular um pouquinho. Quando nós chegamos aqui em 1979, recebi apoio de alguns amigos do meu pai. Meu pai estava comigo aqui. Entre eles, 3 pessoas foram muito importantes. Dr. Fernando Pimentel, Hélio Pimentel e o professor Eros Paulucci. Foram uma das 3 pessoas mais importantes, eminentes naquela época na cidade, que me receberam. Mas eu vim para Avaré com um sonho, com um intuito. Eu queria montar um serviço de oncologia aqui em Avaré. Me faz lembrar outra passagem. Dr. Luiz Noronha. Dr. Luiz Noronha foi muito receptivo, foi muito simpático, mas por achar que Avaré não comportava uma especialidade tão complexa como a oncologia, falou: Nilson, eu tenho um amigo lá, é o Montenegro, é o diretor do Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, eu faço uma carta para ele e você vai para lá. Mas nós tínhamos escolhido Avaré. Então, eu agradeci e aqui começamos um serviço. Foi ele, inclusive, que me encaminhou a primeira paciente. Nós tínhamos certeza, apesar de uma série de dificuldades, de todas as formas, principalmente econômicas da região e a nossa propriamente dita, nós tínhamos certeza que com trabalho, com dedicação e com perseverança, nós conseguiríamos formar um serviço de oncologia e de prevenção ao câncer. Naquela época, 1979, não havia nenhuma prevenção do câncer no interior, só nas capitais. Os postos de saúde não faziam sequer a colheita do Papa Nicolau. Eu me fiz valer de outro amigo, Dr. João Sampaio Góes. Ele é diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, de São Paulo, e pedi à Santa Casa, e como a Santa Casa não podia dispor de uma funcionária para fazer o treinamento em São Paulo, a Luana foi a São Paulo, fez o treinamento para colheita do Papa Nicolau e prevenção, o exame técnico de mama, e trabalhou na Santa Casa por mais de 10 anos como voluntária, até que finalmente os governos estaduais resolveram assumir finalmente a prevenção do câncer. Mas isso depois, isso lá pelos idos de 1900, quase 2000. Para conseguirmos fazer tudo isso, conseguimos na Santa Casa, junto à provedoria, uma sala pequenininha,
mas com a mesa ginecológica, onde a Luana fazia a colheita do Papa Nicolau e o exame técnico de mama. Essas lâminas, não tinha dinheiro, pessoal, era tudo muito difícil. Essas lâminas nós levamos à rodoviária. A empresa Manuel Rodrigues levava para a rodoviária em São Paulo, o IBCC ia buscar na rodoviária e mandava os resultados da mesma forma, pelo mesmo caminho. O Manuel Rodrigues também foi um grande amigo do meu avô. Meu avô até disse um dia que ele teve até que emprestar o dinheiro pro Manuel Rodrigues comprar a empresa. Claro que é mentira, eles só eram muito amigos. Bom, e tudo isso, todo esse esquema da sala que a gente usava, da colheita, do material, do transporte, dos exames que eram feitos no IBCC, Instituto Brasileiro de Controle de Câncer, era feito tudo de graça, ninguém pagava nada. Atualmente, eu tenho que pular porque senão nós vamos longe. Atualmente, nós temos um serviço de mastologia, oncologia clínica, que é a quimioterapia, e prevenção do câncer. As várias especialidades cirúrgicas fazem as cirurgias oncológicas. Atualmente fazem, antigamente era muito pouco. E uma vez realizado, na maior parte dos tumores, a cirurgia, a quimioterapia pós-adjuvante, pós a cirurgia, nós podemos fazer aqui, agora eu posso dizer, na nossa cidade. Eu tinha também um sonho. A nossa cidade, a nossa região era muito carente. E os nossos pacientes, também carentes, ficavam desassistidos, porque não é só fazer o tratamento. Tem que haver um suporte, tem que haver um apoio, tem que haver uma série de outras especialidades paramédicas para ajudar a gente a manter íntegro o paciente e melhorar a qualidade de vida. Então, se eu tivesse uma associação que pudesse fazer isso, claro, teria que ser uma associação beneficente, gratuita, seria sensacional. Daí eu fui buscar apoio em Sorocaba, com o Dr. Gilson Delgado. Ele fazia 1 ou 2 anos, tinha criado a ABOS, Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba. E ele nos deu as orientações e os primeiros passos. Finalmente esse sonho se concretizou. Se concretizou, claro, com a criação da nossa ABOVA, nossa que eu digo, de Avaré, da cidade de Avaré, da região de Avaré, Associação Beneficente Oncológica Voluntários de Avaré. É uma associação, puxa vida, o vereador foi bem claro quando falou que dar de si é muito mais importante do que receber. E essa associação faz justamente isso. E neste momento, eu quero agradecer enfaticamente as abnegadas voluntárias, hoje aqui representadas pela Sandra, pela Neia e pela Luana, por todo esse serviço que está sendo prestado. Serviço gratuito, pessoal, puxa vida. Então, receber o título de cidadão avariense coroa todo esse nosso esforço em realizar o sonho de ter trazido a oncologia para Avaré. Agradeço a todos os presentes, todos, sem exceção, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros, a minha família, minha esposa Luana, meus filhos Rafael e Daniel e a minha neta, a minha netinha Natália, e também a minha mãe, que com 91 anos de idade se deslocou de São Paulo só para participar dessa cerimônia. Nesse momento eu fico imaginando, eu tenho certeza absoluta
que meu pai se sentiria muito honrado por eu estar recebendo hoje esta homenagem. Com vibrante entusiasmo, agradeço mais uma vez aos senhores vereadores desta estância turística de Avaré, especialmente a Vi Cortês, que gentilmente, com muito carinho, fez a indicação. Muito obrigado. Senhoras e senhores, terminada a outorga do título de cidadão avareense, na noite de hoje, a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré agradece a presença de todos. Pedimos que, assim que entoarmos o hino de Avaré, que todos os vereadores presentes venham até a frente para que possa ser tirada a foto oficial. A senhora Luana convida a todos, em nome do homenageado, para um coquetel que será servido no Gringos Eventos, localizado no Jardim Europa. Passamos a palavra ao excelentíssimo presidente desta sessão solene, para que expresse suas considerações finais. Uma boa noite a todos. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de falar algo para o Dr. Nilson. Antes de encerrar essa solenidade, Dr. Nilson, eu gostaria de dizer algumas palavras. Cada vez que eu ouço o hino de Avaré, em sua última estrofe, e ela diz assim: povo bom e gentil no teu seio, forasteiros encontram guaridas, e integrando-se logo em teu meio, fazem sua esta terra querida. Com estas palavras, todos aqueles que escolhem esta terra para viver, com certeza, se sente acolhido. Falo isso da minha própria pessoa. Parabéns. Sendo assim, às 21h35 desta quinta-feira, dia 9 de junho de 2016, declaro oficialmente encerrada essa sessão solene, desejando a todos uma boa noite. Peço para que todos, em posição de sentido, entoemos o hino de Avaré em homenagem ao mais novo cidadão avarense. Terra amável de um povo bondoso, foi teu marco uma humilde capela, que iniciando um destino glorioso, fez surgir essa urbe tão bela. Salve, salve Avaré, rei avante, pela senda de um belo porvir, que teu lema feliz, triunfante, sempre foi combater, progredir. Teus pioneiros tão bravos, tão fortes, num esforço tenaz sobre-humano, nessa luta enfrentaram mortes, tendo à frente o audaz vitoriano. Salve, salve Avaré, rei avante, pela senda de um belo porvir, que teu lema feliz, triunfante, sempre foi combater, progredir. Hoje orgulho da terra paulista, a cidade jardim nos encanta, indo assim de conquista em conquista, mais e mais sua grei se agiganta. Salve, salve Avaré,
vereadores, por favor. Tira a fotinha. Tira o vaso, que acho que ele não dá com esse vaso aí.